18, Salmo 118, verso 24, que nos diz, está aqui no telão, né? Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos. Cantemos o hino de número 411. Com palmas e tudo, tá bom? Simbora! Cante! Que alegria nesse dia nós estamos agora. Isso, irmão, vamos lá! Neste ensejo e bom desejo temos só a Deus louvar. Oh, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria, canta aí! Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus. Inimigos e perigos já venceu o cabo. Ó, cantemos, canta aí! Ó, cantemos, pois com alegria nesse grande, muito festivo dia Vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria nesse dia, cante! Que alegria nesse... Agora sim, tem os crentes reunidos os gemidos, os gemidos fazem tudo em sua luz. Cantemos! Ó, cantemos, pois com alegria nesse grande, muito festivo dia Vê o que nos fez o Rei dos... Encha o seu pulmão de ar e diga: Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos. Que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Ó, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia vê o que nos fez o Rei dos Reis. Só Ele, só... Pai, muito obrigada por esse dia, pelo cada vida que está aqui, pelo pastor que se casou. Que Deus abençoe todo mundo que está aqui. Amém. Todo pastor e diácono, ele sofre uma arguição para ser consagrado ao ministério pastoral e ministério diaconal. Então a gente pergunta assim para o diácono e o pastor que são candidatos: quantas disciplinas tem a Igreja Batista? Temos 3 disciplinas. A disciplina, aquela chamada disciplina normativa. O que vem a ser uma disciplina normativa, irmãos? É aquela disciplina em que você, de tribuna, o pastor, ele ensina, ele instrui, ele aconselha, ele admoesta e ele adverte, chamada disciplina normativa. E qual é a disciplina, a segunda disciplina? A disciplina corretiva. É aquela que se faz tete a tete, pessoalmente, aconselhando as pessoas, advertindo as pessoas, e tem aquela chamada disciplina cirúrgica, onde o irmão, a irmã, é demitido do rol de membro da igreja, onde a igreja em assembleia demite, né, em outras expressões antigas, se exclui. Eu quero se tratar com os irmãos da disciplina normativa, tá? O que vem a ser a disciplina normativa? É aquela que você recebe aqui do púlpito. A disciplina normativa não é uma indireta, não é um recadinho, não é direcionado para uma, para 2 pessoas, é direcionado para todos, ao ponto da gente mostrar aos irmãos, né? Seguinte tema para essa mensagem: a igreja é lugar de quê? Em outras palavras,
Para que serve a igreja? Eu posso colocar também o seguinte tema: a igreja não é lugar de quê? A primeira coisinha que eu gostaria de colocar nessa manhã, sabe quantas vezes mais ou menos aparece a palavra igreja no Novo Testamento, que tem 27 livros? Mais ou menos de 110 a 115 vezes. De 110 a 115 vezes aparece a palavra igreja. E na sua maioria, a igreja aparece no plural. Primeira coisa, 115 a 10 vezes. Segunda pergunta, qual é o significado, qual é o sentido da palavra igreja? Quando nós falamos de igreja, nós não falamos de um patrimônio, de um imóvel, de um templo, de um santuário. De quem nós falamos, irmãos? De pessoas. Ao falar de igreja, esquece o patrimônio, esquece o templo, esquece o imóvel. Ela tem a sua ponta, mas pensa nas pessoas. E igreja é um ajuntamento de pessoas. É uma reunião de pessoas. Pessoas variadas e diversificadas. Pessoas de gênero diferente, de cor de pele diferente, de poder aquisitivo diferente, de faixa etária diferente. Portanto, a igreja é um ajuntamento de pessoas diferentes. Diferente, nós convivemos com pessoas diferentes de você e de nós. Igreja é lugar de relacionamento. Como família é de relacionamento, como escola é de relacionamento, como faculdade é de relacionamento, como trabalho é de relacionamento. Nós nos relacionamos com pessoas diferentes. Você não se casa com pessoa igual a você. Você casa? Não. Até porque nós entendemos, de forma tradicional, você casa o macho e a fêmea. E são pessoas diferentes. Elas são diferentes, elas não são iguais. Até porque dizem que negativo com negativo dá curto-circuito. Positivo com positivo dá curto-circuito. Negativo com positivo não dá curto-circuito. Não dá curto. Entendeu, irmãos? Por que estou dizendo isso para os irmãos? Há irmãos, às vezes, que falam assim: eu não tenho mais vontade de congregar. Ele não tem vontade mais de ficar em igreja nenhuma. Eu já ouvi isso, não é daqui não. Estou falando que, irmãos, graças a Deus, eu me dou com muitas pessoas, não crentes, crentes, de outras igrejas batistas, de outras denominações. Eu tenho um bom relacionamento com as pessoas. Eu converso muito com as pessoas e, portanto, eu ouço muitas pessoas. E aquilo que eu falo aqui, eu não só ouço aqui não, eu ouço em vários lugares. Em vários lugares. Então, irmão, a palavra igreja significa o quê? Congregação, uma assembleia, um ajuntamento de pessoas. Nós somos convocados para estarmos juntos. A palavra igreja, a palavra vem de uma palavra chamada eclésia, ou eclesia, né? Fora, caléu, chamado de fora para dentro. Então, você tem essa questão de dizer que igreja é um ajuntamento de pessoas, é uma reunião de pessoas, né? Reunir para unir. Reunir para unir. Então, veja bem, vou perguntar assim: aonde que pela primeira vez aparece a palavra igreja? Né? Pela primeira vez a palavra igreja aparece em Mateus 16, verso 18. E eu também te digo que és Pedro, e sobre esta pedra ficaria o quê? A minha igreja. Então, pela primeira vez, a palavra igreja aparece ali, usada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o fundador da igreja. Eu gostaria, aonde há pessoas, há o quê? Defeitos, imperfeições. A família tem imperfeições, tem defeito? Tem. Na escola, na faculdade, no trabalho, tem imperfeição, defeito? Tem. Porque aonde há homem, há o quê? Imperfeições, defeitos. E, portanto, nós precisamos saber lidar com os defeitos, com as imperfeições
do nosso próximo, ou do nosso irmão e da nossa irmã. E alguns irmãos nossos não sabem lidar com os defeitos dos outros, com os erros dos outros. Acaba julgando os outros. Você quer ver uma coisa, irmão? Se você abrir a sua Bíblia comigo, lá em Romanos 14, verso 10 e verso 12. Mas tu, por que julga teu irmão? E tem pessoas aqui nas igrejas, que são juízes. É juiz do seu irmão, da sua irmã. Ou tu também, por que despreza o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ao quê? Ante ao tribunal de Cristo. Irmão, de quem é a prerrogativa, a atribuição de julgar a cada um de nós? É Deus. Não é o irmão, nem a irmã, não. É Deus que tem a prerrogativa. Porque no versículo 12, o que diz no versículo 12? De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mateus 18, o verso 15 ao 17, diz assim, irmão, olha só, irmãos. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, pergunta aos irmãos, o pecado pode ser cometido contra Deus? Sim ou não, irmãos? Sim. Agora, o pecado pode ser cometido contra o irmão? Pode. O pecado ele pode ser cometido contra o irmão. Através de uma palavra, através de um ato. Mas está escrito, se o teu irmão pecar contra ti, o que você tem que fazer segundo a palavra de Jesus Cristo? Vai o quê? Repreenda-o, aconselha-o entre ti e ele só. Aconselha entre ti, e se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Claro que tem alguns irmãos que não têm a arte de querer ouvir, mas de falar. Alguns não querem ouvir, outros só querem falar, mas não querem ouvir, irmãos. Eu sempre falo que uma boa conversa, um bom diálogo resolve tudo. É como dizer assim, Davi, eu posso conversar com você? Pode, pastor. Eu posso orar por você? Posso, pastor. Eu posso te dar uma palavra? Pode. Irmão, ia ter irmão para orar por ele, para dar uma palavra para ele ou para ela, isso é saudável, é salutar. No afim de ganhar o irmão, de ganhar a irmã, de reconciliar, de pacificar. Olha só o 17. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo uma ou duas, aí está aqui, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra do quê? Confirmada. Olha o 17, que 2 vezes vai aparecer a palavra igreja. Se não te escutar, diz a igreja. Se também não te escutar, a igreja considera como gentio e publicano. Então, irmão, a melhor coisa a ser feita é o quê? É o diálogo com amor, com perdão, com carinho. Eu digo aos irmãos que as pessoas falam muito de guerras bélicas. Não existe guerra bélica, irmãos? As guerras também entre irmãos. E as guerras entre os irmãos, tem pessoas que estão armadas até o dente com palavras. Armada até o dente com palavras. Isso na família, isso no trabalho, isso na faculdade, e não é diferente na igreja. Pessoas armadas até o dente. Ou na defensiva, ou na ofensiva, na o quê? Na palavra. A gente fala muito de guerras, mas pessoas que guerreiam com palavras. E com palavras duras, palavras ofensivas, palavras julgadoras, palavras de juízo, palavras malditas. Portanto, não é a nossa finalidade, não é a nossa intenção. Então, eu perguntei para os irmãos, a igreja é lugar de quê, irmãos? Né? A igreja é lugar de quê? Vamos parar para pensar. A igreja é lugar de quê? Com que objetivo, finalidade, Jesus fundou a sua igreja? Vamos pensar. Irmãos, quer ver uma coisa interessante? Vamos fazer a leitura de alguns textos. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens quanto mulheres, o que fazia, irmão? Cresciam o quê? Cada vez mais. A igreja primitiva crescia cada vez mais.
Atos capítulo 6, verso 1 e verso 7. Olha lá. Ora, naqueles dias crescendo o quê? O número de discípulos. Está lá. O versículo 7. Versículo 7. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém. E multiplicava também o número de discípulos. Está vendo? Está lá. Crescia. Olha só. Atos capítulo de número... Isso é Atos capítulo de número 16, versículo 5. 16, versículo 5. De sorte que as igrejas eram o quê? Confirmadas na fé e cada dia crescia em número. Agora pergunta aos irmãos, aonde é que está a causa do crescimento da igreja primitiva? A pergunta é, irmãos, o que faz uma igreja crescer? O que impede uma igreja crescer? Das duas perguntas, qual é a importante? O que faz a igreja crescer ou o que impede a igreja crescer? Qual é mais importante, irmãos? Não, para mim é o que impede. Para mim é o que impede. Para que a igreja crescer, nós temos que remover o que impede. Nós temos que remover o que impede. Nós temos que remover os obstáculos. Isso que temos que fazer. Se alguma coisa em mim impede a igreja crescer, eu tenho que remover, demover e tirar aquilo que impede a igreja a crescer. Talvez a pessoa assim, o Lúcio que faz a igreja, é o Lúcio que impede a igreja a crescer, é a irmã Lenira que impede a igreja a crescer, irmãos. A gente está apontando para os outros assim, ó. Olha o dedão indicador, o dedo indicador, olha o polegar. Olha lá. Eu apontando o irmão, a irmã. Aquele irmão ali, aquela irmã impede a igreja a crescer. Mas o polegar está apontando para você. Que quem faz isso, começa a apontar, acusar, irmão, cuidado. A acusar, apontar e julgar, cuidado com isso. É muito cuidadoso, é muito cauteloso isso. Não há quem peque, irmãos. E quem não tiver pecado, faça o quê? Atire a primeira pedra. E antes de atirar a primeira pedra, antes de atirar a pedra, antes de olhar para a pedra, olhe para dentro de si mesmo. Olhe para dentro de si mesmo. Antes de olhar para tocar em alguém, olhe para dentro de si mesmo, ou de si mesma. Então, você tem que olhar dessa forma. E eu quero encerrar, irmãos. Encerrando. A pergunta é, o que impede a igreja a crescer? O que faz a igreja crescer? A grande pergunta é, o que impede? E o que impede, irmãos, são pensamentos, sentimentos e atitude. Porque a igreja é lugar de quê? E qual é primeiro texto que aparece a palavra igreja lá no Novo Testamento? Atos 2:47. E louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor o quê? A igreja, aqueles que se haviam de o quê? Salvar. Pergunta aos irmãos, de Atos 2, do 41 ao 47, qual é o título, qual é o enunciado desse texto? De Atos 2, 41 ao 47. A igreja primitiva. A primeira igreja, a igreja embrionária, a igreja recém-nascida, a igreja bebê. Pergunta a você, o que significa esse texto aqui? Caindo na graça de todo o povo. Igreja simpática, uma igreja admirável, uma igreja elogiável. Uma igreja admirada, uma igreja elogiável, uma igreja vista de fora para dentro. Uma igreja vista de fora para dentro. E uma igreja vista de dentro para fora. E uma igreja vista de uma forma horizontal. Irmão, olhe para cá, por favor. Quero fazer uma pergunta para os irmãos. Como é que os irmãos estão vendo os relacionamentos dos membros da Igreja Batista 15 de Novembro? Como é que os irmãos estão vendo a comunhão dos membros da Igreja Batista 15 de Novembro? Porque a grande pergunta é, a igreja é lugar de quê? Eu posso começar a dizer que a igreja não é lugar de fofocas, inimizades, grupinhos, dissensões, contendas, desamor, ódio,
a raiva. A igreja não é lugar disso. Porque se ela for lugar disso, as pessoas não vão se sentir bem aqui dentro. Em lugar nenhum vai se sentir bem. Não vão sentir vontade de estar aqui. Não vão estar com alegria de estar aqui, irmãos. Porque a igreja é lugar de sentir bem. Sentir amor, perdão, compaixão, empatia e misericórdia, irmãos. A igreja é lugar de comunhão. A igreja é lugar de adoração. Não é de me disse, de fofoquinha. A igreja não é um barril de pólvora. Não é um barril de pólvora. A igreja não é um lugar minado. Reflete sobre isso. Eu falei aqui para os irmãos, eu estou aqui, não é para atingir ou mandar recadinho para A, B e C. Eu estou aqui com um sentido de normativo, uma disciplina normativa, mostrando aos irmãos a repensar e pensarem. Olha o que diz Atos 2, 44 e 46. Vamos ler Atos 2, 44 e 46, irmãos. E todos que criam estavam o quê? Juntos. E tinha todo o quê, irmão? Em comum. Qual é o nosso interesse aqui, irmãos, pela igreja? É ver a igreja o quê? Bem, sadia, saudável. O nosso interesse por amar a igreja aqui do Avento é ver a igreja bem, sadia, saudável e não doente. E não doente. Que tem igrejas doentes, tem irmãos doentes. E um irmão doente adoece outros. Olha o 46, irmãos. Olha o 46. E perseveraram unanimemente todo dia. Aí comiam juntos, com alegria, o quê? Se de coração, juntos. A igreja está em comum, estamos o quê? Juntos, irmãos. Quantas pessoas já não mais querem congregar? Quantas pessoas não querem mais vir para a igreja? Mas por causa de quê? Às vezes é um mal-estar. Irmão, eu estou aqui me colocando na condição de ajudar. Eu estou aqui para ajudar, para colaborar. Eu já disse que pregação é para colaborar, é contribuir, é aconselhar, é demonstrar com amor, com perdão, com carinho e com mansidão. E cabe a um de nós, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, diz assim: examine, pois, o quê? O homem a si mesmo, irmão. Cada um tem que se examinar. No que eu estou errando, onde é que eu errei. Se você for ler lá em Mateus 7, verso 1, não julgueis para o que não seja o quê? Julgados. E com aqueles que julgam serão o quê? Serão julgados. A gente consegue olhar para um cisco no olho do irmão, mas não vê uma argueira, uma trave no nosso olho. Irmão, a gente tem que se examinar. Sabe por causa de quê? Se eu estiver doente, eu tenho que ser tratado. Se você estiver doente, tem que ser tratado. E a gente está percebendo que tem muitos irmãos das nossas igrejas que estão adoecidos, precisam ser tratados. É com amor, com perdão, com misericórdia, com resiliência, com empatia. Não é brigando. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 10 e o verso 11. Olha o que diz 1 Coríntios, olha só. Olha aqui, irmãos. Rogo, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais tudo o quê? Uma mesma coisa. Que não haja entre vós o quê? Dissensão, brigas, discussões, ofensas. Antes seja o quê? Unidos em mesmo pensamento e o mesmo o quê? Parecer. Irmão, só os sábios cedem. Uma pessoa sábia, ela não está preocupada em dizer, não, eu estou certo, ela está errada. Uma pessoa sábia não tem essa preocupação. Não, é ele que tem que me procurar porque eu estou certo. É ela que tem que me procurar porque eu estou certa. Não, irmãos. Uma pessoa sábia, ela sabe ceder, ela sabe dialogar, ela sabe conversar.
E hoje, irmão, eu quero dizer assim para os irmãos, há muitos irmãos nossos que se negam a conversar, se negam a dialogar, mas se obrigam a discutir, a ofender, a acusar e a julgar. Há muitas pessoas que se negam a isso. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Mateus 7, 24, está escrito assim: e todo aquele que escuta essas minhas palavras faz o que, irmãos? Pratica. E nós temos que praticar aquilo que nós cantamos, aquilo que nós oramos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós oramos, nós temos que praticar. Nós temos que vivenciar isso, irmãos. Falta a prática de ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é praticar a palavra. Porque a palavra, ela nos ensina, que olha só uma coisa interessante, Mateus 5,44 diz assim, vê se isso é fácil para alguns irmãos. Mateus 5,44 fala assim, ó, mas eu digo, faça o que, irmãos? Ame o seu amigo? Ame o seu amigo, seus amigos? Não, ame quem? Os seus inimigos. Pergunto para você, irmãos, olha para cá. Por mais que você seja uma pessoa diferente do seu irmão, da sua irmã, por mais que você não pense como ele pensa, como ela pensa, você é inimigo dela? Você é inimigo dele? Não. Mas às vezes as pessoas se tratam como se fossem inimigos. Se trata como se fossem inimigos. Mas não é inimigo. Por mais que pense diferente, mas você não é inimigo do seu irmão, não é inimigo da sua irmã. E diz o texto, orem por aqueles que vos perseguem vocês. Orem por aqueles que perseguem você. Aí, irmão, a gente só quer orar por outras pessoas. Que a gente acha que é do nosso grupo, é porque nós amamos, porque nós somos os nossos amigos. Mas não quer orar por aquela pessoa que te deu uma palavra maldada, ou te falou fez alguma crítica, nem quer nem falar. Olha só, então você vai perceber a importância disso. Aí eu pergunto para os irmãos, a igreja é lugar de quê, irmãos? É lugar de amor, lugar de perdão, compaixão, misericórdia, se sentir bem. É o lugar onde as pessoas devem se sentir bem. Sentir alegria em estar aqui, sentir alegria em vir aqui. A adoração e o culto é para quem, irmãos? Para Deus. Entre oferecer a adoração e o culto e receber de Deus, entre oferecer o culto a Deus, a adoração, e Deus receber o nosso culto e adoração, qual é o mais importante? É receber. Você pode prestar a sua adoração, você pode prestar o seu culto, você pode fazer a sua oração, mas se você tiver problema com o seu irmão, com a sua irmã, algum ressentimento, alguma mágoa, a sua adoração, o seu culto, a sua oração não passa do teto. Não passa do teto. Você está perdendo tempo no que se diz respeito a isso. Há pessoas que oram, mas com necessidade de perdoar, não perdoa, irmão. Aí a oração é interrompida. Sabe por causa disso, para os irmãos? Mateus 5, 24 e 25. Mateus 5, 24 e 25. Pode colocar, lê por gentileza. Vê o 23 para nós, o 23. Portanto, se tiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali lembrar que o seu irmão tem algo contra você. Quando trouxer a tua oferta, a tua oração, a seu culto, e lembrar que o teu irmão tem algo contra você. O que falou Jesus Cristo? Deixa a sua oferta ali, no altar, e vai, primeiro, reconciliar com o seu irmão e com a sua irmã. E depois volta e apresenta a sua oferta. Nós não somos atores e nem atrizes. A igreja não é palco teatral, irmãos. A igreja não é teatro. A igreja não é lugar de hipócritas, de pessoas falsas. A igreja é de pessoas que amam umas às outras
de verdade e sinceridade. O que impede a igreja a crescer, o que faz a igreja crescer, e a igreja é lugar de quê? É lugar de quê, irmãos? Eu quero que você faça a sua oração. Eu peço a você, faça a sua oração. Eu quero que você ore. Em primeiro lugar, você ore pelo irmão, pela uma irmã, pela uma pessoa que você esteja triste, esteja magoado, esteja magoada, esteja decepcionado, decepcionada. Ore por ele, ore por ela. E depois você procura para conversar, para dialogar, para pedir perdão, para dar perdão. Ore. Nós temos que praticar a palavra de Deus. Sermos praticantes da palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Tiago 22, sede cumpridores e não somente ouvintes. Eu quero que você agora, eu peço a você que ore por pessoas, ame, perdoe, e se possível for, converse, dialogue, chore, como fez Esaú e Jacó. Esaú e Jacó se encontraram, se beijaram, agarraram no pescoço do outro, se beijaram no pescoço. Não faça a sua oração. Há alguma coisa em você que está impedindo a igreja, tire do seu coração. Alguma coisa dentro de você que está impedindo, que está te fazendo mal, tire do seu coração. Alguma coisa que está fazendo mal, tire do seu coração. Dá a mão ao seu irmão, por gentileza. Fecha o corredor, irmãos. Dá a mão ao seu irmão. Só a igreja, irmão, só a igreja. Como fruto deste novo
A igreja é lugar de quê? Coloca no seu coração, a igreja é lugar de quê? E o que impede da igreja crescer? Será que sou eu? Será que é você? Será que somos nós? Se alguma coisa impede, nós não temos que sair da igreja não, irmãos. Nós temos que tirar dentro da gente aquilo que impede. E não é sair da igreja não. É tirar dentro de você aquilo que impede. Que alguma coisa impede. E a igreja, irmãos, é a família. A igreja é a família de Deus, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a noiva de Jesus Cristo. Então, guarda isso no teu coração. Nós nos relacionamos, nós convivemos com os irmãos. Convivemos. Aonde você vai ter sempre problema. A igreja que você for vai ter problema. Porque todas as igrejas têm problemas. Todas as igrejas têm problema. Todas elas têm problema. E de relacionamentos. Levante as suas duas mãos e nós vamos orar. Senhor, nós queremos agora repreender pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo, toda seta no coração do meu irmão, da minha irmã, toda seta maligna, porque nós damos lugar. E quando damos lugar, a seta vem no nosso coração, a seta da mágoa, da tristeza, do ressentimento, da decepção, dos apontamentos, mas em nome de Jesus Cristo, que essa seta seja tirada do coração da minha irmã. E também, ó Pai, nessa hora, pelo discernimento que há na nossa vida espiritual, nós não permitimos mais que o diabo atrapalhe a comunhão dessa igreja. Nós repreendemos, Pai, todo ataque do diabo sobre a igreja, toda cilada, colocando irmão contra irmã contra irmão, mas que possamos, Senhor Deus, fechar essas brechas, através do amor, através do perdão, através do diálogo, da reconciliação. Pai, cura o coração, dá saúde à sua igreja, para que a sua igreja possa crescer de uma forma sadia, saudável, em espiritualidade, e que nós possamos a cada dia examinar a nós mesmos, retirarmos do nosso meio as dissensões, as contendas, as intrigas, as maledicências, as calúnias, as fofocas, colocando irmão contra irmão, colocando aqueles irmãos que têm semeado entre nós contenda e disputa, Senhor Deus. Sara, Senhor Deus, sara as doenças, fecha as feridas, dá saúde à sua igreja, dá um bem-estar à sua igreja, que o meu irmão, a minha irmã venha para cá com alegria e esteja com alegria, e nós mandamos para fora desse lugar toda a orquestração do diabo, toda a seta do diabo, todo o ataque do diabo, Pai, e que a partir de hoje, Senhor Deus, nós possamos ter uma história diferente, pois estamos vivendo momentos diferentes, momentos de alegria, momentos de comunhão, momentos de milagres, de sinais e prodígios, de nós sentirmos a sua presença, de nós ouvirmos a sua voz, de nós sentirmos o seu poder entre nós, Pai. Sara e cura. E agora, a graça do Senhor Jesus Cristo nos alcançou. O amor de Deus, nosso Pai, que o Espírito Santo ajude a cada um de nós a nos fortalecer, a nos animar, a nos alegrar de estar na casa do Senhor. Desde agora, para todos sempre, e todos digam, irmãos, amém.